Meio-dia e 35, estamos de volta com o estúdio. Nosso assunto agora é a guerra entre Israel e o Hamas. O 25º dia de conflito é marcado por novos bombardeios pelas forças de defesa de Israel, com pelo menos 300 alvos atingidos. O exército israelense também atacou posições do Hezbollah no Líbano, em resposta à ofensiva do grupo. Só que é um conflito que tem origens históricas e centenárias. Não começou nesse mês de outubro. Quem explica é o Leonardo Andrade. Ele é teólogo, filósofo e historiador, também especialista em línguas semíticas e etiologia, que trata de costumes, cultura e tradições do Oriente Médio. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, professor. Obrigada pela presença. Professor, como Andressa disse, essa é uma história que se perde no tempo, mas ela tem um marco logo após a Segunda Guerra Mundial, que foi quando se estabeleceu, eu acho, esse novo período de conflito. O senhor pode explicar para nós, professor? Então, para remontar essa história, né, ela começa há 4.000 anos atrás, que tem uma ideia de homens que assentam naquela área ali de Gaza. Gaza ela é uma região que fica a oeste de Israel, sudoeste do Egito, né, bem sudeste de Israel, norte com Israel, que faz fronteira, e fica próximo ao mar Mediterrâneo. 4.000 anos atrás já tinha notícia de pessoas ali. Só que ela veio se transformando, né? Até a Jud, né, o nome dela mais antigo, que depois foi dominada pelo Egito, que dominou aquela área ali em 1445, sobre a supervisão de Tutmés III. E quando foi tomada ali aquela área, eles foram tomados juntamente com os Ixos. Os Ixos são uma mistura de pastores semitas. Quando a gente fala semitas assim, a gente está falando daqueles descendentes de Sem, né? Sem, para quem não conhece, sim, são um dos filhos de Noé. Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, quando nós fazemos essa história de semitas ou semítico, nós falamos acerca desses ancestrais de Noé ou os filhos de Noé. Então, a partir do ano 6, já ficou bem estabelecida ali aquela área ali. E aquela área foi chamada de Pentápolis, porque tinha 5 regiões, Ascalon, Ajalon e a própria Filisteia, né, que era chamada de Filisteia. No ano 70, quando Israel foi praticamente expulso da sua região, né, Judá praticamente, foi expulso, aquela região ali foi chamada Palestina, Sírio-Palestina, né, e veio se transformando até em 1947, na partilha da ONU, quando deu uma parte, a ONU deu uma parte para Gaza, a outra parte mais a oeste para a região da Jordânia, que nós conhecemos hoje, o norte para a Síria e aquela região para Israel. Foi até em 1948, no dia 14 de maio, com o voto Minerva de um brasileiro, sim, Oswaldo Aranha. E ele deu o voto Minerva. Porém, a região da cidade velha de Jerusalém não foi ainda tomada, né, por Israel, porque na partilha da ONU não deram, só foi em 1967, na guerra chamada Guerra dos 6 Dias, quando liderada pelo general muito conhecido em Israel, chamado Moshe Dayan, conquistaram aquela região sem naves, espaçonaves ou algo desse tipo. Foram tudo térreos, tomaram aquela região da Cidade Velha e tomaram as colinas de Golã. Mas o ápice mesmo foi em 1973, quando apenas 20% do exército de Israel estava aquartelado e eles sofreram um ataque da união dos árabes daquela região ali, e a proporção é de 110 milhões de árabes contra 3 milhões de judeus. Meu Deus! Agora, é bom lembrar, hein, professor, que em 48, logo depois dessa decisão da ONU, já explodiu um conflito, que foi a Guerra da Independência, né? Os judeus contam horas, nós contamos dias, né? Sim. Mas no dia 14 de maio foi a liberação pela ONU, no dia 15 de maio foi a Guerra da Independência. Dia seguinte. Olha, no dia seguinte.
Qual é a origem desse conflito? É religioso, palestinos e israelenses? É religioso? Explica pra gente. Então, o que muitas pessoas não sabem é que aquela região de Gaza ali é uma região que antigamente, nos primórdios mesmo, lá para o ano 36 depois de Cristo, né, com a ascensão do Império Romano, e o próprio Império Romano investiu naquela área, ali é uma área cristã. Só que os turcos otomanos tomaram aquela área, aí tiraram a catedral, né, de São Clemente, Santo Ambrósio, e tiraram essa catedral e virou uma mesquita, que é a maior mesquita hoje lá dessa área. Então, passou, ao invés de ser cristãos, hoje são bem poucos, raros cristianismo naquela área, e assumiram o Islã como religião oficial, né? Então, o pivô ainda é essa questão religiosa, né? Então, tudo gira em torno da religião. Judeus e israelitas não se dão bem. Acredita-se que na sura, né, do Alcorão, existe uma parte que diz assim, que todos aqueles que fazem a jihad, o que é a jihad? É a guerra santa, dão a sua vida pela causa. Os famosos homem-bombas. Sim. E a promessa é que se eles fizerem isso, eles vão ter 70 virgens lá no paraíso. Meu professor de aramaico, né, o Peter, o pai dele era diácono da igreja síria de Jerusalém. Ele acredita que é um erro, né? Ao invés de ser virgem, é uva. Porque o termo é aramaico. Sim, sim. Mas que decepção, hein? Chega lá, não são virgens, são uvas. Tá aqui. Mas cadê as virgens? Mas a questão é a seguinte: enquanto existir um ocidental que não creia lá e um judeu na face da terra, eles não vão assumir essas virgens que tanto eles querem no mundo além, ou no mundo vidor, né? Professor, eu queria perguntar para o senhor a respeito, especificamente agora, porque daí já é um movimento mais recente, mas do Hamas. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas o que é o movimento, o partido, né? Que é um partido inicialmente, né? O Hamas, na verdade, eu costumo assimilar o Hamas não tomando partido nem de um lado nem de outro, mas nós podemos ver isso aqui no Brasil. As famosas milícias, elas dominam o estado, vamos supor, Rio de Janeiro. Sim. É tomado por milícia, e lá, o que é milícia? Você está precisando do botijão de gás, eles te dão. Mas quando a pólvora explode, você vai ser a linha de frente, você, como dizem os antigos, a bucha de canhão. E o Hamas é a mesma coisa. O Hamas, o nome significa Partido Pró-Palestino. Beleza. Mas se você for olhar no hebraico, a palavra Hamas, toda vez que tem essa palavra na Bíblia hebraica, a palavra é violência. É mesmo? Hamas é violência. Será que tem alguma conexão? Claro que deve ter, né? Sim, tem. E naquela área ali, alguns amigos meus que já estiveram naquela área, tanto no Afeganistão como naquela área, eles dizem que é impossível você fazer um culto cristão naquela área. Um amigo meu, recentemente, ele foi no Afeganistão fazer um culto, eles tiveram que fazer armados, porque o ISIS ou o Estado Islâmico pegam e invadem e trucidam mesmo, matam crianças, até levantar o Rambo do deserto, né? Agora tem um Rambo do deserto lá, que é o Abur, que defende os cristãos, né? É um ex-combatente do Estado Islâmico, se converteu ao cristianismo, agora ele vive em ajudar os cristãos. Então tem essa guerra, essa picuinha entre um povo e outro, né? Uns povos, né? Eu sei que essa é a pergunta que o mundo se faz há muito tempo, mas dá para vislumbrar algum tipo de solução? Porque há muito tempo ali se estabeleceu esse conflito, a guerra, e eu acho que é possível a gente imaginar algum tipo de solução a curto prazo, não? Ó, eu vejo como orgulho machucado, o ego está ferido. Benjamin Netanyahu já disse isso é claro. Lá, aqui no Brasil é muito polarizado, esquerda e direita. Lá, tanto a esquerda como a direita, eles patrocinam essa guerra, eles querem essa guerra mesmo.
Não tem esse negócio, que não querem. Só que tem um problema. Israel, hoje, ele tem um sistema antimíssil chamado cúpula de ferro ou domo de ferro. Esse domo de ferro, ele é capaz de... Ele monitora a Gaza 24 horas por dia. E a cada 5 segundos ele detecta um míssil, prevendo o míssil de cair. Ele prevê onde vai cair, o que vai acontecer, tudinho. E a força dele é de 92% de eficácia. Então, o que aconteceu para que esses mísseis atingiram aquela região, né? Acredita-se que esse sistema ele abate 20 mísseis. E o Hamas, ele lançou 25 mísseis já sabendo dessa questão. Fora pelos túneis, por terra também, que eles invadiram, também pelo mar Mediterrâneo, que eles têm um certo patrocínio de outras regiões, provavelmente do Irã, né? Tá certo. Então, olha, a gente continuaria falando aqui o programa todo. Eu vou lembrar só uma questão, que é uma frase. O professor citou esse ataque que ocorreu contra Israel. A então primeira-ministra Golda Meir, lá na década de 70, ela teve de atuar da maneira como Israel, ela respondeu da mesma forma a um ataque, e ela soltou uma frase, porque ela foi muito criticada, também como acontece hoje com o Netanyahu, ela foi muito criticada por conta de o esquema de segurança não ter funcionado, e ela disse uma frase, depois da reação de Israel, ela disse o seguinte: olha, eu não os odeio apenas por vocês terem matado as nossas crianças, eu os odeio ainda mais por vocês terem me forçado a matar as suas crianças. E nesse episódio é interessante, Cacá, porque eles se locomoveram até a capital de Tel Aviv. Pois é. Chegando à capital. E a Golda Meir falou assim, que se eles chegassem na capital, eles iam fazer a Operação Sansão. É conhecido na Bíblia Sagrada que Sansão, na morte dele, ele destruiu e matou mais pessoas na sua morte que na sua vida. O que ela ia fazer? Ela ia ativar todas as armas nucleares para se explodir e explodir todos que estavam ao seu redor. Uau. Professor, muito obrigada por trazer tanta informação aqui para a gente. Tá bom. Vamos para a previsão do tempo. Na Grande Vitória, terça-feira de sol entre nuvens, sem chuva, mínima de 24 e máxima de 34 graus. E a quarta-feira, também terá predomínio de sol, mas a partir da tarde são esperadas pancadas de chuva nas regiões sul e serrana, podendo chegar a trechos da Grande Vitória e sul da região noroeste entre a tarde e a noite. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. No próximo bloco, cães e gatos em situação de rua ou vítimas de maus tratos serão recolhidos e tratados em Cariacica. É um instante só.